As freiras resolveram tocar o horror no cinema de novo. Mas antes da gente chegar lá, eu tenho um recadinho pra vocês. Como todos devem saber, a gente é aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e antes de voltar a falar de cinema, a gente precisa falar um pouquinho do que aconteceu aqui. Nós vivemos o maior desastre natural do Brasil, como acredito que todos estejam sabendo nesse momento, e esse desastre acabou de completar um mês. E eu queria dizer que as coisas ainda não estão normais. Tem muita gente fora de casa, tem muita gente desabrigada, tem muito lugar que ainda está alagado. Queria que vocês continuassem olhando para o Rio Grande do Sul, divulgando as ações de ajuda, ajudando quem puder, e dizer que a gente está tentando retomar aqui o nosso conteúdo, tanto no YouTube quanto na nossa página do Instagram, falar sobre cinema, porque ainda as coisas não estão normais. Nosso acesso aos filmes está muito difícil, está difícil de ir no cinema, a gente ainda está com muitos problemas logísticos e psicológicos também para ter essa vontade de criar, de assistir, enquanto a gente vê tanta coisa difícil acontecendo com tanta gente. Não estamos tendo as cabines de imprensa, o acesso aos filmes mais facilmente, como a gente tinha antigamente. Acredito que em breve volte. Então a gente ainda não vai conseguir cobrir todas as estreias para vocês, mas o que a gente for conseguindo assistir, a gente vai trazer e continuar criando conteúdo de uma forma com muito carinho, que nem a gente sempre fez. Obrigado para quem assistiu e agora vamos lá falar de cinema. Então olá, sejam muito bem-vindos de volta ao No Alimento Zumbis. Eu sou o Ale e vim para falar de uma excelente estreia desse final de semana, aquele filmezinho gostoso de terror para assistir na salinha escura do cinema e morrer de medo, que é Imaculada, filme estrelado pela Sydney Sweeney, que já te adianto que é muito melhor do que aquilo que ela fez em Madame Teia. Em Imaculada, nós acompanhamos uma jovem americana religiosa chamada Cecília, que é a personagem da Sydney Sweeney, que ela vai para um convento no interior da Itália para fazer os seus votos e se tornar uma freira. Só que ela vai notando que algumas coisas estranhas estão acontecendo nesse convento até que ela amanhece grávida. A partir daí, esses eventos estranhos começam a aumentar gradativamente e ela começa a questionar se isso seria realmente uma dádiva ou uma maldição, e ainda tendo que descobrir a origem deste milagre. A primeira coisa que eu quero exaltar nesse filme é a presença da Sydney Sweeney. Esse filme definitivamente não funcionaria se fosse outra atriz. Ela entrega uma atuação muito forte, de muita fisicalidade. Tem algumas cenas que são até bem comuns, assim, que é uma cena em que ela tá batendo numa porta, que parece que ela tá batendo de alma naquela porta, realmente com um desespero muito grande, que mostra o desespero que a própria protagonista está sentindo. A gente consegue sentir essas coisas através do trabalho da Sydney Sweeney. Então definitivamente esse filme seria outro se não tivesse ela. Inclusive, mais pro final tem umas cenas bem pesadas e o trabalho que ela entrega mostra que ela consegue se adaptar muito bem em diversas linguagens do cinema, inclusive essa do terror. As cenas de morte, elas são bem gráficas, algumas delas, e outras conseguem ser ainda mais pesadas ao dar a entender aquilo que não tá mostrando. E aí a gente percebe que cortar um pescoço, bater na cara de alguém com alguma coisa, não é nada perto de alguma coisa que às vezes a gente não vê, mas que só no imaginar acaba pegando bem mais pesado. É muito interessante como ele trabalha esse papel dela estar grávida, da relação com esse ser que ela está gerando e as consequências do nascimento dessa criança e o que ele vai trazer para o mundo, ao mesmo tempo do que isso significa para ela. A relação dela com essa maternidade é bem forte. Infelizmente o filme não trabalha muito bem esses temas ao longo do filme. Algumas coisas ele passa muito rápido em detrimento das cenas mais gráficas, o que é uma pena. Inclusive a história dele é muito parecida, quase igual com a primeira profecia. Para quem assistiu vai conseguir ter essa conexão muito fácil, o que prejudica esse filme, porque já consegue imaginar tudo que tem ali pra frente com as suas devidas diferenças, mas é basicamente a mesma coisa. Visualmente também, se tu tá acostumado a assistir outros filmes de terror, tu vai conseguir captar muitas outras coisas ali. Ele tem uma fotografia muito parecida com os filmes da Freira, inclusive o Convento é muito parecido com o da Freira 2.
E ainda tem aquelas coisas dentro da igreja, tudo muito escuro e aquelas catacumbas. Então o filme ele trabalha muito nesse senso comum de outros filmes da mesma temática. No resto do elenco a gente tem muitas freiras meio genéricas, principalmente as mais idosas. Nas que tem mais perto alguma relação com elas, nós temos a Benedetta Porcaroli, que faz uma freira que recebe ela muito bem, que parece um pouco subversiva também, que tá ali, mas talvez não tenha tanta crença em Deus assim. Daqui a pouco a personagem dela faz assim e perde completa importância na história. Julia Hatfield-Renzi faz a irmã Isabelle, que parece ser um pouco mais ameaçadora e parece que vai ser quase como aquele personagem da vilã no filme, mas como várias outras coisas no filme é esquecida muito rápido e o filme não dá muita bola pra ela. E aí sobra o outro destaque para o Álvaro Morte. Para quem não reconhece o nome, nós estamos falando do professor de La Casa de Papel. Ele é o padre que traz ela para o convento e óbvio que é o personagem que vai ser mais importante na história. Eu adoro esse cara e eu achei que em algum momento ela ia lançar professor para ele e eu tava esperando. Óbvio que não aconteceu, mas eu queria. Tem uma coisa para falar que eu deixei para o final, que é, digamos, o cerne da história, o porquê. Por que ela tá grávida? O que aconteceu? De onde é que veio isso? Que, olha, faltou isso aqui pra levantar e ir embora do cinema, porque é muito ruim mesmo, assim, porque é aquela coisa que tu não. De qualquer forma, Imaculada é um ótimo filme de terror pra quem gosta de ter esse climinha dentro da sala de cinema e vale a pena sim você ir assistir a Sydney Sweeney tal, maravilhosa no filme e com certeza vai valer o seu ingresso. O filme já está disponível nos cinemas. Para quem já assistiu e quem for assistir, volta aqui para comentar com a gente. E a gente se vê qualquer hora dessa. Tchau, tchau.